É que a Júlia, que o meu professor, avisou que eu não estava gravando. E aí depois o pessoal vai pedir a gravação da aula e eu não tenho. Então agora, a partir de agora, estou gravando. Então eu vou só repetir essa fase inicial, né? Estou compartilhando aqui os livros, né, do Jung. Tá? E então é isso, né? Essa coleção que está aqui, né? Ela tem duas páginas aqui, né? Então vocês veem aí que são vários volumes, alguns divididos, né, em dois tomos, né? Uma Vida Simbólica 1, uma Vida Simbólica 2, né? Então é uma obra muito extensa, né, do Jung, assim como a do Freud também, né? Então a gente está falando de muitos livros, né? E aí eu estava falando o seguinte, né? Onde o Jung fala sobre o Freud, né? Então, ele fala sobre o Freud no volume 4, Freud e a Psicanálise. Ele fala sobre o Freud no Memórias, Sonhos e Reflexões, né? Que é um volume que não está na Vozes, em outra editora, né? Então, para o Jung é muito tranquilo, né? E ele várias vezes se refere aí, né, a essa relação com Freud de maneira grata, né? Ele vai dizendo quanto ele admirou Freud, né? Por que ele foi buscar o Freud, né? Principalmente por conta de estudos que o Jung já fazia, né? E ele queria então aprofundar um pouco, saber um pouco mais, né, da questão do aparelho inconsciente, do aparelho psíquico, né? E depois os pontos que causaram a separação, a divergência dos dois, né? Então tudo isso está bem descrito aí na obra do Jung, né? E o que a gente vai fazer hoje, assim, a gente vai comparar, né, um pouco, aprofundar, discutir, né, em que pontos que o Jung e o Freud se aproximam, em que pontos eles se distanciam, tá bom? Desses livros, todos estão aí na lista, né? Tem alguns que eu destaco, né? Alguns que eu vou usar aqui, como o que está na lista aí, né? O item 9, né? O volume 1 e 2 do item 9, que os arquétipos e o inconsciente coletivo. Então, a gente vai falar um pouco desse livro hoje. Há o estudo sobre o simbolismo do si mesmo. Então, hoje eu vou falar muito dos arquétipos de individuação, né, do processo de individuação, que são arquétipos tratados nesses dois livros, né? Eu costumo falar muito também do 11º, Psicologia e Religião, o volume 1 do 11º, Psicologia e Religião. Né? O item 3 desse mesmo volume, né, que é o símbolo de transformação na missa. Também tem muita coisa que eu uso desse livro. Né? O item 4 também desse volume 11, né, que é um volume sobre interpretações da religião, né? Resposta a Jó, eu também uso muito. O 12, Psicologia e Alquimia, também uso bastante. Depois lá em cima, né, símbolos de transformação, 5. 6 tipos psicológicos. Então, são vários, né, livros aqui que a gente vai usar, tá bom? E alguns que eu uso só referências, né, trechos e tal. Além desses, eu uso muito Memórias, Sonhos e Reflexões, que não está aí nessa lista, porque é de outra editora, né? E O Homem e Seus Símbolos, que é aquele livro grande, branco, de capa dura, famoso, né, do Jung, mas que não é só do Jung, né? O Jung escreve o primeiro capítulo, mas que é um capítulo muito interessante, né? O primeiro capítulo desse livro, né? O Homem e Seus Símbolos, é um capítulo muito interessante, muito esclarecedor sobre
a formação dos arquétipos, né, a questão do inconsciente coletivo para o Jung. Então, basicamente, né, o Jung escreveu aí uns quase 30 volumes, se somar tudo, né? Mas eu vou usar nesses nossos encontros basicamente esses que eu falei, tá bom? A maioria desses livros você até encontra em PDF já na internet, né? Mas eu não sei também o interesse aí de cada um, né? Então eu mandei essa lista no WhatsApp para você ter aí a lista dos livros publicados pela Voz. Como eu falei, faltam aí, né, o livro vermelho, que é um livro interessante, né, mas muito caro, né, quase um livro de mesa, né, um livro enorme, cheio de ilustrações. Você já está tendo aula lá? Hã? Alguém falou aí, Fabiana, tudo bem? Oi, Fabiana. Oi, tudo bem? Estou vendo você andando por aí e tal, não sei o quê. Então, o livro vermelho é um livro interessante. É que minha filha está tendo aula virtual também. Ah, então tá bom. Aí você está procurando um lugar melhor, né? Tá bom. Isso. Então, estou falando um pouco aqui dos livros do Jung, né? Então, o livro vermelho, eu falava assim, é um livro interessante, é o último publicado, tem anotações, sonhos, né? Também pinturas, desenhos que o Jung fez, né? Eu acho que a única desvantagem são duas desvantagens desse livro, né? Uma que ele é caro e outra que ele é bastante esparso, assim, né? É uma reunião mesmo de documentos. Então, às vezes, para a gente achar alguma coisa lá é meio complicado. Então, às vezes o pessoal pergunta, né? Por onde, né? A gente poderia começar, né? Eu diria para vocês, né? Quem está começando a trabalhar com Jung, que deveria começar com O Homem e Seus Símbolos, com esse primeiro capítulo, né, onde ele fala sobre o inconsciente coletivo. Depois tem mais 3 artigos de colaboradores do Jung, que aí vão aprofundar outros aspectos, né, como a Von Franz, né, que é uma grande colaboradora, uma grande junguiana. Mas esse primeiro capítulo do próprio Jung é bastante interessante. Tá? E o Memória, Sonhos e Reflexões também, que é um livro básico, né? E nesses dois são livros escritos pelo próprio Jung, mas numa linguagem não tão técnica, né? Porque tem alguns livros do Jung que ele faz citações em grego, em latim, sem tradução, né? Então você tem que se virar ali para entender o que ele fala, né? Então, às vezes, é bem complexo, né? Mas esses 2 textos seriam textos básicos aí que daria para a gente trabalhar. Tá bom? Algum comentário aí, alguma dúvida dessa apresentação, um pouco da obra do Jung, né? Para a gente se situar? Não, muito interessante. Podemos seguir? Podemos. Então, tá bom. Para mim, sim. Muito bem. Então, eu vou voltar aqui, né? Vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar aqui a apresentação para a gente seguir pela apresentação. Tudo bem? Estão vendo a apresentação de novo? Sim. E vamos entrar mais, tem mais uma pessoa entrando aqui, né? Muito bem. Então, vamos lá. Opa. Então, é isso que a gente vai trabalhar, as diferenças entre o pensamento do Freud e do Jung. Né? A princípio, eu devia dizer o seguinte, né? Eu vou compartilhar também com vocês um vídeo do Christian Dunker. Christian Dunker é um psicanalista, né? Produz muito, está muito aí nas redes sociais, tá? Então ele tem um canal no YouTube chamado Falando Nisso, né? O Christian foi meu orientador, né, de mestrado,
é uma pessoa com quem eu tenho uma certa convivência, né? E gosto muito do Christian, acompanho muito a carreira dele, né? Sempre encontro com ele lá na USP, né? E ele gravou aí falando nisso, né? Um vídeo curtinho falando exatamente sobre as diferenças entre Freud e Jung. Um dos primeiros vídeos que ele gravou no canal, eu vou compartilhar depois com vocês, né? E é interessante assim que ele publicou esse vídeo e a reação foi terrível, né? Depois ele gravou um outro vídeo comentando a reação a esse primeiro vídeo, né? Porque ele não imaginou, né? E ainda bem que, né, o pessoal brigou com ele, né? Porque aí eu também já fico mais esperto, né? Ele não imaginou que pudesse despertar tantas paixões, né? Essas diferenças ainda entre o Freud e o Jung, né? Então, a primeira coisa que ele diz lá no vídeo, que as pessoas brigaram com ele, né? É uma afirmação dele em que ele diz que o Jung foi discípulo do Freud, né? E aí os jungianos ficaram muito bravos, né? Porque não admitem, né, esse papel para o Jung, né? Por que não admitem? Porque, na verdade, o Jung tinha uma carreira, né, já como psiquiatra na Suíça, como estudioso, né, dos fenômenos psíquicos e tal. E nesses estudos, ele se interessa, ele começa a ouvir, a descobrir, né, a teoria freudiana, né, a descrição do aparelho psíquico feita por Freud, e ele se interessa muito por isso, e ele vai procurar o Freud em Viena, né, e aí eles criam ali uma relação longa, né, porque quando a gente olha daqui, né, não parece tanto, eles conviveram e trabalharam juntos por 7 anos, né, mas quando a gente olha para isso, né, 7 anos é bastante tempo, então, quer dizer, se conheceram bem, trocaram muitas coisas, né, e depois foram se separando, né. E essa separação se dá um pouco por questões teóricas, né, concepções teóricas, né, e um pouco também pela personalidade de um e de outro, né. Os dois eram muito estudiosos, os dois eram muito cultos, né, tinham uma cultura muito grande, os dois levavam muito a sério, né, aquilo que pesquisavam, né, o seu trabalho, e aí parece que não conseguiram, né, chegou a um ponto que não conseguiram mais dialogar, né. O que é uma pena, porque teria sido muito rico, né, a continuidade desse trabalho, mas olhando, né, hoje, né, com distanciamento, à medida que a gente vai aprofundando a obra de um e de outro, em alguns pontos onde eles divergem, me parecem mais pontos que são complementares, né? Então, um pouco na linha do oposto complementar, né? E a gente vai trabalhar um pouco isso, né? É claro que o Jung não é o único que critica as ideias do Freud, né? Na verdade, parece que o Freud tinha um temperamento difícil, né? Meio belicoso, né? Ele se afasta, ele tem questões ali com um monte de gente, né? Com a Melanie Klein, com o Adler, com o Jung, né? E era uma figura muito belicosa, né? Ou talvez muito ciente também da importância que tem o pensamento do Freud, né? E o Freud é daqueles teóricos que a gente ama odiar, né? Porque a gente fala o tempo todo que a gente não concorda, que ele é misógino, machista, né? Mas o tempo inteiro a gente está se referindo a ele, né? E realmente ele é machista, né? Ele é quase um vitoriano, né? Em algumas ideias, né? Só que ele já tem várias releituras, né? Várias ampliações, né? E a gente acaba sempre voltando a ele, né? Se referindo a ele, né? E então não tem muito jeito. Então tudo isso para dizer que assim o meu objetivo hoje não é
me aprofundar tanto na teoria freudiana, né, mas usar aí o pensamento do Freud como um contraponto para a gente se aprofundar no pensamento do Jung. Tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo caminho que muita gente já fez, né? Olhar lá para o que disse o Freud, né? Discutir, comentar, tal, e depois trazer isso para a visão do Jung e, finalmente, chegar à prática psicoterapêutica do Jung. Tudo bem? Essa é a proposta, tá bom? Ok. Ok, então vamos lá. Vamos ver se a gente faz esse trajeto, tá bom? Muito bem, então, diferenças gerais com relação ao conceito do inconsciente. Muito bem, né? Então, Freud viu o inconsciente como uma espécie de sótão criada por uma clivagem da consciência a partir do trauma do complexo de Édipo. Aqui já começa uma distinção aqui, né? Primeiro, o termo complexo, né, que é associado ao Jung, né, normalmente se aceita, né, o Jung como o criador desse termo complexo, né, e é usado aí, né, pelo Freud, né, e é muito interessante pensar o que é o Édipo, né, para o Freud. É um conceito que ele vai também esclarecendo, também criando, né? Mas o certo é que o complexo de Édipo tem, na teoria freudiana, um lugar central, né? No desenvolvimento da personalidade, né? No amadurecimento da sexualidade, né? Na relação com as pulsões, né? Na forma como se dão as triangulações, a inserção da pessoa, né, na cultura. Tudo isso se dá pela história do Édipo, né? O Jung ele reconhece a importância, né, dessa metáfora, dessa descrição, né? Mas ele não acha que a vida inconsciente comece no Édipo ou dependa do Édipo, né? Ele acredita que essa descrição freudiana é um pouco mecânica, né? Um pouco, quer dizer assim, tudo começa no Édipo, tudo se estrutura no Édipo, né? O Jung olha para isso dizendo não, a psique humana ela é fruto de uma interação, né, que vai além dessa experiência do Édipo, que já existe, né, no momento em que o Édipo se dá, né, e continua existindo posteriormente, né? Então, não é só, né, ele não entende assim que o inconsciente é formado apenas como um depósito de experiências represadas, né, ou reprimidas, né, mas que para a gente olhar para o inconsciente, a gente tem que ter uma visão um pouco mais complexa, né, não de algo que tem um ponto inicial, né, ou um fenômeno marcante a partir do qual todo o resto se estrutura. Para o Jung, a visão é um pouco mais dinâmica, né, e a gente vai pouco a pouco se aprofundando nisso, né? Agora, o Édipo, ele é uma metáfora que na psicoterapia é muito importante, independente de qualquer coisa, né? É uma metáfora que se refere basicamente à experiência de triangulação. Então, se a gente imaginar, né, que o bebê humano, durante um bom tempo, vive numa indiferenciação, ele não sabe quem ele é, ele não percebe a diferença entre ele, a mãe, o ambiente, tudo isso é a mesma coisa durante um bom tempo para o bebê. E aí o bebê passa um período, né, bastante turbulento, né, quando a gente lê a Melanie Klein, por exemplo, a gente consegue entender isso melhor, né, de emoções, de pulsões, de questões ali relacionais com essa mãe,
né, que pouco a pouco vai se diferenciando para ele como um ser diferente dele. Então, tem todo um processo aí, né, de distinção entre o bebê e a mãe, que é pré-edípica, né? Essa relação ainda é pré-edípica. Bom, e aí chega um momento que interfere, algo que interfere nessa relação, que é uma relação ainda muito marcada pela simbiose, né? Durante um tempo, né, para o bebê é meio confuso o que é dele, o que é da mãe, né? Parece que os dois são a mesma coisa, né? Vive um pouco essa simbiose. Bom, e essa simbiose ela se rompe quando cada um de nós se dá conta, né? Claro que a gente está falando aqui de sentimentos, pulsões, né? De um mundo inconsciente, não é um se dar conta pela mediação ainda do ego, né? Do pensamento, né? Não é algo que a gente consiga nomear, né? Enquanto a gente vive, a gente apenas experimenta isso, né? Mas chega um momento que essa relação simbiótica ela é permeada por um terceiro elemento, né? Que o Freud vai descrever usando a metáfora do Édipo. Então, esse terceiro elemento seria o pai, né? Ou a figura paterna, né? Mas que hoje a gente já amplia, né, esse conceito, e aí a gente já vai falar que esse terceiro elemento é um elemento social, um elemento cultural, né? É uma percepção de que o bebê tem e que ele não vai poder mais viver naquela simbiose com a mãe, com a figura materna, enfim, né? Não precisa ser necessariamente a mãe biológica, como a gente já viu, né? A gente já estudou, né? Então, a gente está falando o tempo inteiro sob o ponto de vista do afeto inicial, dos afetos iniciais que cada um de nós vive, né? Da nossa relação ou da nossa fantasia, né? Das fantasias, na verdade, no plural, que a gente vive nessa relação mãe-bebê. Então, só que chega um momento que essa relação simbiótica ela é rompida por um terceiro elemento, né? E aí se dá a triangulação. O que é interessante, vamos dizer assim, do trabalho do Freud, é ele ter aproximado isso primeiro de um drama, né, de uma tragédia, que é a tragédia do Édipo, né? Então é como se o Freud apontasse para nós que isso é uma grande tragédia humana, né? Tragédia no sentido da palavra tragédia mesmo, né? O que é a tragédia no grego é a luta, vamos dizer assim, né? A dificuldade, né? A experiência, né? De você lutar contra os deuses, contra o destino, né? Então, as tragédias gregas mostram sempre isso, né? Um ser humano que é atravessado pelas decisões do destino, pelos fatos do destino, né? Que para os gregos era a interferência direta dos deuses na vida deles, né? Então, é um pouco como se o Freud quisesse dizer assim, olha, romper essa simbiose, né, este núcleo, né, tão confortável, mesmo que não seja exatamente tudo positivo que o bebê sente ali na relação com a mãe, mas certamente é um vínculo confortável, né, que remete ali, né, à experiência intrauterina e tal. Romper isso é uma tragédia. Romper isso é uma experiência de dor, né? E parece que se estabelece aí esse destino humano, né, que é de buscar conciliar com o outro essa relação. O outro, de qualquer maneira, né, o tempo todo da nossa vida, por mais que a gente se dê bem com esse outro, né, ele vai sempre representar um certo conteúdo edípico, né, quando se remete a isso, né, o quanto o outro nos separa, né, dessa condição simbiótica, dessa fantasia de proteção, né, o quanto esse outro é que nos joga na vida mesmo, né? Então, a gente vai, pouco a pouco, também falar muito dessa questão da alteridade, que é um tema
muito presente na clínica contemporânea, né? Essa nossa relação com o outro, os limites dessa relação, as dificuldades dessa relação, né? E é claro que a gente não vai falar o tempo inteiro sobre a perspectiva do Édipo, mas é legal ter isso de pano de fundo, né? As nossas dificuldades na relação com o outro, embora não sejam totalmente originárias da questão edípica, mas elas passam pela questão edípica também o tempo inteiro, né? É como se o outro sempre representasse um rompimento com um estado simbiótico, fantasioso de equilíbrio, de prazer, né? Que o Freud diria um certo prazer autoerótico, né? Um prazer em si mesmo, um prazer do ego, né? O Édipo é sempre um rompimento com esse prazer, né? É sempre uma coisa assim, bom, isso aqui está impedido, isso aqui você não pode fazer, né? Isso aqui já não é mais seu, isso aqui já não faz parte da sua fantasia, né? Então, essa limitação, essa construção desse limite é uma experiência edípica, né? Isso posto, assim, né, a gente resgata um pouco, né, o lugar do Édipo, a importância do Édipo, né, e é uma importância que Jung e Freud concordam, né, a distinção aí é simplesmente que o Jung fala, bom, tá, mas isso é apenas uma das experiências humanas, não é a totalidade das experiências humanas, né? E aí vai jogar para outras questões que Jung vai aprofundar, né? E vai questionar no Freud, e uma que vários outros pós-freudianos, né, questionam é realmente essa forma, né, de organização da experiência humana pelo desenvolvimento da sexualidade, né? Então, a fase oral, a fase anal, fálica, né? E parece, né, para o Jung e para outros autores pós-freudianos que isso é uma espécie de redução, né? Então, Jung vai dizer que sim, né, o complexo de Édipo existe, né, que essa experiência de rompimento e, ao mesmo tempo, busca do outro, porque aqui eu já vou até colocar uma questão que é importante, né? Para o Jung, tudo é visto como movimento, né? Tudo é visto como formas que se completam. Então, o Jung nunca diz isso ou aquilo, né? Ele vai falar sempre assim, né? Tanto nos arquétipos, nos símbolos, né? Também no significado simbólico dos complexos, das experiências humanas, né? Tudo é bom e ruim, tudo é o bem e o mal, tudo é sombra e luz, tudo é movimento, tudo se transforma. Então, esse é um conceito fundamental para entender o Jung, né? Se a gente não entender esse movimento, a gente vai entender o Jung sempre de maneira incompleta, né? Então, é aquela coisa, né? O Édipo, né? É bom ou é ruim, né? Então, primeiro, talvez o Jung dissesse assim, bom, não importa, né? A gente vai passar pelo Édipo de qualquer maneira. E ele é bom e ele é ruim, né? Então, ele aponta para os nossos conteúdos sombrios, mas ele também é um caminho de individuação, né? Ele também é uma forma como a gente consegue chegar ao nosso desenvolvimento. Então, não é bom ou ruim, né, mas é as duas coisas. Tudo bem? Dúvidas? Querem comentar, fazer alguma pergunta? Porque a gente já começou, né, já atirando no... O Édipo é um tema que valeria a pena a gente até fazer um encontro só sobre o Édipo, né, estudar a tragédia mesmo, né? Se tiveram oportunidade, né, de ler, né, hoje a peça, né, a tragédia está disponível, a gente pode ler, né, a tragédia do Sófocles, né, é muito interessante, né? Eu não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu queria perguntar se para o Jung tem algum complexo assim tão marcante quanto o Édipo para o Freud. Tão marcante quanto? Quanto o Édipo é estruturante para o Freud. Não.
Não tem. Para o Jung, os complexos são experiências que a gente passa, né, e que vão juntando em torno dele memórias, energias, pensamentos, sensações, e acabam, pela força dessa experiência, formando ali um ponto, né, um ponto de confluência da forma como a gente vê o mundo. A ideia de complexo para o Jung passa um pouco por aí, né? O complexo seria o resultado de uma junção ali da experiência vivida com as memórias, as sensações, os sentimentos que a gente tem sobre essa lembrança, né? E que ficam marcados aí no nosso desenvolvimento. E sempre que alguma coisa acontece que demanda de nós um tipo de visão, um tipo de energia tal, esse complexo acaba atuando, né? Então ele acaba sendo ativado em determinadas situações, né? Então são pontos que a gente vai sempre voltar, né? São experiências às quais a gente vai sempre voltar. Então, nesse sentido, para o Jung, o complexo de Édipo é um dos nossos complexos, né? Talvez tenha essa característica de que todos nós vamos passar por isso, né? Todos nós vamos, em algum momento, sair desse espaço de simbiose e partir para um espaço mediado pelo outro, né? Essa é uma experiência que todos nós vamos passar, mas não será a única experiência, nem talvez a mais marcante para todo mundo, né? Também me parece assim, né, que dando aula tal, eu tenho contato com futuros psicólogos e que vão cada um para uma linha tal, né? E quando o aluno já tem uma certa tendência, uma seleção das suas leituras mais para a psicanálise, ele fica de boa, né, com o Édipo. Mas quando ele tem uma outra leitura, né, quando ele se aproxima mais de outras linhas, ou humanistas, existencialistas, ou comportamentais, tal, a gente percebe que aquele que não tem familiaridade com a psicanálise se incomoda um pouco com o Édipo, né? Se incomoda um pouco com essa definição quase próxima aí do destino, né? Quer dizer, o Édipo é então um destino humano. E parece que é com isso que o Jung quer trabalhar, né? Diz, o Édipo não é um destino. O Édipo é uma das experiências que a gente passa, que podem ser mais complexas, mais difíceis de lidar para um do que para outros, né? De repente, para outros complexos, né? Por exemplo, o Adler mais para frente, né, vai usar, né, o termo complexo do Jung para o complexo de inferioridade, né? Então, para algumas pessoas, o complexo de inferioridade que o Adler descreve é mais complicado do que a questão edípica, né? Então, é um pouco para isso que o Jung aponta, né? E ele não aponta nenhum complexo que tivesse equivalência ao Édipo, né? Que ele falasse assim, não, o Édipo é importante, mas tal complexo é mais importante. Não, ele diz que os complexos existem e a gente vai lidando com eles, e a psicoterapia vai ajudando a gente a entender esses complexos e a lidar com eles, né? É um pouco assim, né? Tem uma aproximação, né, que se faz, né, do complexo com os buracos negros, né, na física, né? Então, o buraco negro é uma estrela, né, que foi esfriando, 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 e aí ela é compactada, né, pela força da gravidade, e aí ela deixa até de ser vista, ela vira uma partícula tão pequena que ela não é mais perceptível, né? Só que a força da gravidade continua ali. Então, se passa algum objeto próximo, esse objeto é puxado para esse buraco negro pela força da gravidade, né? Então, é mais ou menos o conceito que o Jung traz. Ele diz, esses complexos, eles estão ali como eles têm uma gravidade. Então, a gente está vivendo, a gente tem as nossas experiências, e aí, de repente, uma dessas experiências toca, né,
num ponto que atrai a nossa energia, atrai a nossa intenção, complica um pouco a nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar esse complexo para que a gente possa seguir vivendo sem essa complicação. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma dúvida, alguma pontuação? Eu fiquei curiosa para saber, professor, se o Jung ele se interessou pelos mitos a partir dessa relação, né, que o Freud fez com o complexo de Édipo. Na verdade, assim, né, o Jung já tinha esse interesse antes mesmo de conhecer, né, o Freud, né? Então, esse é um problema, né, que passa por essa comparação do Freud e do Jung, né? E os jungianos, de maneira geral, não gostam disso, né? Então, eles acham que há uma certa tendência, imagina assim, que o Jung não era ninguém, um dia ele conheceu o Freud, né? Aí se apropriou das pesquisas do Freud e depois se distanciou e criou a própria. Não é verdade, né? Há vários estudos, né, sobre o que o Jung escreveu e estudou antes, né, do encontro com o Freud, né? Até estudos que mostram assim que ele já começava a pensar na possibilidade, ele não chamava de inconsciente coletivo, né, mas ele já tinha estudos transculturais, né, percepções, alguns casos que ele havia estudado, tal, né, que apontavam assim, bom, talvez haja alguma coisa que vá além do indivíduo. E aí é claro que quando ele encontra com Freud, né, os estudos do Freud estavam mais adiantados e aí ele encontra ali um ponto de convergência, né? Mas não é que depois desse encontro com Freud ele vai pensar no inconsciente coletivo e a partir daí é como se numa certa proporção, né, o Freud fosse responsável pelo conceito, né? O Freud embora também o Freud tenha apontado para as influências culturais e transculturais, tal, né? O Freud sempre distinguiu e acabou escolhendo, né, aprofundar os seus estudos no campo do inconsciente pessoal, não do inconsciente coletivo. E aí o Jung foi para o outro caminho. Mas era um caminho que alguns estudos do Jung anteriores, né, a relação dele com Freud, apontam que ele já tinha intuído, né, já tinha pensado nisso. Né? Tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Nada. Então vamos ver se a gente vê mais um item aqui, né? Bom, a gente vai entrar agora, a gente começa, né, muito por cima mesmo, mas depois a gente vai pouco a pouco esclarecendo, que aí o conceito de Édipo é um conceito bastante complexo, né? E também o conceito de libido. Né? Para Jung, a libido é uma energia psíquica que ativa o funcionamento da psique como um todo. Né? Que poderia ser realmente represado ou contido em traumas sexuais, mas não só a estes. Né? Então, assim, a libido, para o Freud, é a energia sexual básica, põe em movimento, está ligada à pulsão de vida, né? É uma espécie de manifestação da pulsão de vida, né? E é a energia que coloca os seres humanos, né, no caminho do seu desenvolvimento sexual básico, né? Então, as fases todas ali, né? Fase oral, anal, fálica e genital, são expressões do movimento dessa libido. Né? Então, é claro que o Freud teve essa teoria da libido amplamente, exaustivamente questionada, né? Logo no começo, quando ele vai falar que os bebês só conseguem sobreviver porque tem ali uma energia libidinal, né, na relação da amamentação, na relação com o seio da mãe e tal. Tudo isso foi pessimamente aceito na época, né? E o Freud teve que
lidar ali com um monte de julgamentos, né, a respeito da sua própria moral, né? O termo libidinal, né, passou a ser aplicado muito mais ao Freud, né, do que à sua teoria, né, como sujeito libidinal, né? Então, isso já foi amplamente discutido, né? E aí a visão do Jung sobre isso é que a libido é uma das várias energias psíquicas, né, que nos movimentam. E aqui também vai clareando um pouco uma diferença básica, né? O Christian Dunker fala disso, né? O Jung, ele tende a ser, a ter uma visão mais integrada, né? Mais assim, o ser como algo inteiro, único, né? Então, como um processo único, né? Que tem vários movimentos e tudo mais, né? Então, isso acaba aparecendo ali uma tendência à integração no Jung, né? Então, não é, por exemplo, a libido ou a questão sexual, que é... Né, o Freud ele é muito mais estruturalista, né? Ele tem uma descrição muito mais estrutural, por etapas, por fases, né? Por desenvolvimento que tem que passar por fases consideradas normais, né? Então, me parece muito mais voltado mesmo para a questão do que é normal, do que é patológico, do que segue uma linha ou não segue e tal, né? O Jung, ele acredita mais que os processos psicológicos, eles representam uma totalidade do ser, né? Não apenas partes ou etapas a serem cumpridas, né? Então, não é que o Édipo é uma vivência, por exemplo, restrita a uma fase do desenvolvimento sexual. Então, o Jung vê assim, o Édipo é para a vida inteira, né? O Édipo é um complexo que está lá o tempo inteiro, né, mediando, né, os nossos processos energéticos. E a mesma coisa ele considera, né, em relação a libido, né? A libido é uma das energias, né? Então, a espiritualidade, a nossa relação com o outro, a nossa alteridade, são várias energias, né? Vários focos de atenção do nosso desejo, não só o desejo sexual. Então, o Jung usa também o conceito de libido como uma energia psíquica que foca a nossa atenção, que foca o nosso desejo, mas que se estrutura de maneira mais ampla e mais integrada. Tudo bem? Pouco a pouco a gente vai chegando aqui, né? Quer dizer, essa libido, essa energia, ela ganha algumas representações que o Jung vai chamar de arquétipos. Então é muito interessante entender, por exemplo, id, ego e superego, né? Que no Jung são, no Freud são estruturas, né? O Jung vai descrever como arquétipos, como energias, como vivências, experiências. Essa é uma diferença muito interessante sob o ponto de vista da clínica, né? Então, a gente imaginar assim, que quando eu falo de ego, eu não falo só de uma estrutura, eu falo também de uma experiência humana, histórica, né, cultural, né, uma experiência de ego. Isso é muito interessante, porque o arquétipo ele pode ser atualizado. Então, por exemplo, o nosso ego não é o mesmo ego de um ser humano medieval, né, ou de um ser humano na virada do século XX. Né? O nosso ego tem características da nossa relação com o mundo agora. Então, ver o ego, o id e o superego como arquétipos e não como estrutura, não é só uma mudança de palavras, é uma mudança de compreensão também. É bastante interessante. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Tá bom?
Vamos fazer então o nosso intervalo previsto, 10 minutinhos, para a gente ir ao banheiro, tomar uma água, caminhar aí pela casa, ver se os filhos estão estudando, né, se todo o resto da casa está funcionando. E aí, em 10 minutinhos, a gente volta, tá bom? Tudo bem. Tá bom, então vamos lá.
Bem, pessoal, vamos voltando, né? Vou aqui já compartilhar com vocês. Tudo bem? Já estão vendo aqui a apresentação? Ainda não. Ainda não. E agora? Não. Ele está rodando. Tá carregando? Está carregando. Tá bom. Me avisa aí quando aparecer. Ainda nada. Ainda nada. Já aparece aí para vocês, pessoal? O meu ele está ainda compartilhando, ele está rodando. Alguém aparece? Quem já está na sala? Não está aparecendo, Também não. não. Tá. Não está aparecendo. Ainda não. Não sei por quê. Agora aparece eu? Sim. Agora tá a sala inteira. Sala inteira, né? Vamos lá aqui ver o que acontece. Aqui.
Agora aparece? Agora sim. Né? Tá bom. São certas manhinhas do Zoom aqui, né? Cada programa tem uma pequena manha, assim, né? Cada plataforma. Estão vendo aí uma mandala, né? Do azul, né? Muito bem. Pelo grupo do WhatsApp, eu estou compartilhando os documentos, né? Então, eu estava seguindo uma apresentação anterior, eu já compartilhei com vocês aí, e agora eu vou seguir uma outra apresentação. Eu estou compartilhando as duas com vocês, né? E depois vocês podem acompanhar, aprofundar, né, o que eu estou falando, né? Então, toda a teoria segue aí em duas apresentações. Mas agora eu vou seguir uma segunda apresentação, né? Vou fazer um corte aqui para falar especificamente dos arquétipos, né? É uma teoria junguiana, né? Uma construção junguiana, que é importante, né? Para aquilo que a gente vai trabalhar também nas outras manhãs, tá bom? Então, eu vou seguir um pouco por aqui. Aí eu vou fazendo um pouco de referência também a outra apresentação, mas vou seguir essa nova apresentação, que é especificamente sobre os arquétipos, tá bom? Então, vamos lá. Oh, meu Deus, o que aconteceu aqui? Bagunça aqui, peraí. Vamos fechar isso aqui. Isso, mudou agora aí, né? Sim. Então, tá bom. Sim. Muito bem. Bom, o Jung, ele vai entender a questão da estrutura psíquica de uma maneira completamente diferente da do Freud, né? Primeiro que o Freud, então influenciado pela teoria estruturalista, tal, ele vai pensar realmente, né, o inconsciente como estrutura, né, como espaços, né? A Ivani está falando que não consegue acionar o microfone, né? Deixa eu ver se no meu aqui. Aqui está acionado, deixa eu ver. Um pouquinho só, pessoal. Deixa eu ver aqui, Ivani. Ivani, o meu aqui tá. Você não está bloqueado, tá bom? Vou desbloquear aqui, mas não está bloqueado. É um seu, tá bom? Você me ouve, né? Tá bom. Muito bem. Vamos voltar aqui. Professor, tem um Pedro falando, perguntando se já voltou. Já voltou, tá aqui no aguardo. Deixa eu ver aqui, peraí. Que ele saiu, né? Tá bom, já admiti o Pedro, a Júlia que saíram, né? Eu preciso voltar aqui, tá bom. O quê? Pronto, voltou, Júlia? Então vamos ver se agora eu consigo aqui. Tudo bem? Estão vendo aqui a persona? Sim. Muito bem. Então, eu estava dizendo o seguinte, né, que o Jung, então, num certo momento, vai postular a existência de um inconsciente não só pessoal, mas de um inconsciente também coletivo.
né? Isso não é só uma mudança teórica, né? É também uma mudança de concepção e que justificaria, sim, um afastamento de trabalho, de cada um seguir o seu trabalho, porque a gente passa a ter aí uma diferença de concepção mesmo, concepção do ser humano, concepção da ideia de inconsciente, da ideia de psique humana, são ideias completamente diferentes, né? Para o funcionamento do Freud, né, ego, id e superego são estruturas, né? O id é aquilo que impulsiona, né? Onde as pulsões são mais básicas, desejo, medo, busca, enfim, vários sentimentos ali pouco estruturados, que tendem à realização, por isso, né, o id seria marcado pelo princípio do prazer, pelo princípio da realização, né? Eu busco, eu quero, eu desejo e eu invisto energia para que aquilo aconteça. O superego é a instância social, né? A instância da proibição, né? Bom, isso não é possível, isso está interditado, isso não dá. E o ego é o mediador, aquele que vai, de alguma forma, permitir ou encontrar caminhos para que o princípio do prazer encontre na realidade um espaço de realização. Então, basicamente, né, é uma descrição muito básica, né, da teoria freudiana, né, do aparelho psíquico, mas é uma estrutura que pode ser descrita assim mesmo, né? Então, o id é o princípio do prazer, deseja, busca, tal. O superego tem uma raiz na realidade, aquilo que é possível, aquilo que não é possível, aquilo que está interditado na cultura, na sociedade em que o indivíduo está inserido, e o ego que faz essa mediação, né? Aquilo que não é possível acontecer ou que de alguma maneira o ego entende como perigoso ou inacessível ou que não pode estar ali presente, né, na forma de compreensão, de experiência, né, do indivíduo, é reprimido por um espaço inconsciente, que é aquilo que, né, no começo da aula a gente estava falando, né, que o inconsciente é uma espécie de, para o Freud, uma espécie de depósito de conteúdos reprimidos, né? Mas também, né, o próprio Freud já apontava que tudo aquilo que é reprimido tende a voltar, a se manifestar, não na consciência, mas de maneira inconsciente nos sonhos, na linguagem, nos conteúdos latentes, enfim, né, em várias oportunidades aí da nossa vida comum, né? Então, o reprimido acaba voltando nessas manifestações. Muito bem. Essa descrição do Freud, ela tem como característica ser bastante estrutural, né? São estruturas da psique, né? Então você fala de funcionamento, quem faz o quê, né? Quem cuida do quê, né? Que parte da psique se refere a tal coisa. E funciona muito bem, por ser uma descrição bastante racional, né? Mas o Jung ele começa a intuir, né, que talvez o modelo estrutural não fosse um bom modelo, né? Talvez a gente precisasse pensar num modelo mais dinâmico, né, em que as coisas interagissem de outra maneira, né? E para isso o Jung começa a trazer um pouco essa ideia de que talvez a nossa estrutura psíquica não fosse formada apenas na experiência individual, né? Que a gente tivesse ali também
uma experiência coletiva. Não é uma ideia estranha ao Freud, né? O Freud também traz isso, tanto que ele tem vários escritos, né, sobre a influência da cultura, das religiões, né? Mas ele traz todas essas influências para a formação do indivíduo, né? O Jung coloca o indivíduo como resultante, como um ser que interage também com essa experiência coletiva. E interage através de uma herança inconsciente, né? Através, enfim, aponta até para a possibilidade de uma herança genética, né? Mas quer dizer assim, que o ser humano participa não só interagindo com o próprio inconsciente pessoal, mas interagindo com um certo inconsciente que paira, né, no coletivo, né, com o qual ele se comunica o tempo inteiro. Né? Trazendo isso para a prática, isso significa o quê? Né? Eu, por exemplo, como pai, não me constituo como pai simplesmente pela minha experiência individual como pai, né, ou na minha relação com os conteúdos que estão no meu inconsciente sobre leis, culturas, orientações, possibilidades, impossibilidades, etc. Eu, como pai, me comunico também com a experiência humana de paternidade. Então, em outras palavras, eu compreendo, ou me espanto, ou admiro, enfim, né? São as várias relações possíveis, né? Com a figura coletiva de pai, com o papel coletivo do pai, né? Com os vários pais que existiram, né? E cujas narrativas chegam até mim e algumas vezes até nem chegam pelo consciente até mim, né? Chegam também através desse inconsciente coletivo, né? Coisas que eu observo, né? Que eu olho, com as quais eu interajo, né? E que vão formando para mim, né, esse arquétipo do pai. Né? Não sei se ficou claro, né, essa questão geral do arquétipo. Né? Então, o arquétipo é essa ponte, né, que forma uma espécie de papel, mas não é bem papel, né? É gozado que a palavra arquétipo ela se explica em si, né? Arqué é antigo, né? E tipo, né? É forma, formato, né? Escrita. Então, o arquétipo é esse elemento que está no inconsciente coletivo. Então, quando eu falo, por exemplo, o que é o pai, né? A figura do pai que vem, né? Então, pode ser o Deus Pai, pode ser, se eu sou católico, o pai que foi São José, o pai de Jesus, né? Pode ser o chefe de uma tribo, pode ser o chefe de um clã, né? Várias figuras que estão no inconsciente coletivo, né? Na experiência humana que se perde ao longo do tempo e que, de alguma forma, se sintetizam, né? Se reúnem num arquétipo, numa única descrição sobre o que é pai. Então, é óbvio assim que, quando eu falo, eu torno esse arquétipo um objeto de estudos, dá a impressão de algo que é objetivo. Só que o arquétipo tem um lado subjetivo, né? Então, existe o arquétipo do pai, mas existe também a forma como eu me relaciono com esse arquétipo do pai. Então, pode ser que esse pai seja o pai perseguidor, o pai patrão, né? O pai de difícil relacionamento, o pai fechado. Às vezes, vários pais, as várias figuras de pai, e que eu atualizo em mim de acordo com a minha experiência individual, mas também em contato com essa experiência coletiva, compartilhada coletivamente. Então, essa é a questão do arquétipo. Esse é um outro aspecto do arquétipo que é importante, né? O arquétipo ele é dinâmico, né? E normalmente ele é dual. Dual no sentido de que ele é positivo e negativo, ele é água e fogo,
Ele tem esse dinamismo, ele é yin e yang, né? Então, por isso que eu posso falar para o pai, por exemplo, sobre o arquétipo do pai. O pai positivo, acolhedor, provedor, que é um conselheiro, e também o pai que é o pai patrão, o pai que reprime, o pai que proíbe, né? E eu posso variar entre esses dois aspectos desse arquétipo. Tá? Então, aqui eu estou falando do arquétipo de maneira geral, né? Mas eu quero me conduzir pouco a pouco para os arquétipos relacionados à personalidade. Então, o Jung elege, né, alguns aspectos da personalidade que são mais importantes e ele trata, então, esses aspectos sob o ponto de vista dos conteúdos arquetípicos. Então, isso significa o quê? Que ele vai ligar, né, essa experiência individual, a formação da personalidade, com a experiência humana, geral, né, nessa formação da personalidade. Então, aí ele vai falar de alguns arquétipos. Né? O primeiro deles é o arquétipo da persona. Por que é o primeiro deles? Né? Porque a persona é a nossa entrada no mundo social. Não sei se todo mundo sabe, né, mas persona é o nome daquelas máscaras que eram usadas no teatro grego, né? As máscaras do teatro grego, da comédia e da tragédia. Então, elas serviam primeiro para estabelecer um contato com o público, né? Para o público saber se aquilo que estava sendo encenado era uma tragédia ou era uma comédia. Mas também tinham, por trás da máscara, uma espécie de cone que ajudava a amplificar a voz. Amplificar a voz daquele ator que estava, né? Normalmente eram espaços abertos, né? O teatro era um teatro de arena, era aberto. Então, para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que o ator estava falando, por trás da máscara tinha um cone que ajudava a ampliar. Então, a persona é exatamente isso, né? É uma eleição de aspectos da nossa personalidade que a gente elege, né, para que o outro nos conheça. Então, normalmente, por exemplo, hoje, né, que a gente está se reunindo aqui, né, alguns de vocês eu já conhecia, né, de outras experiências, outros não, né, mas nessas primeiras reuniões a gente ativa sempre o arquétipo da persona. A gente elege no modo como a gente se veste, no modo como a gente interage, a gente sempre elege determinados aspectos, né, da nossa personalidade que a gente vai apresentar para aquele grupo. A forma como a gente quer ser visto, né, quer ser compreendido naquela situação social. Essa eleição é consciente, em parte, mas também inconsciente. Então, a persona tem um pouco essa ambiguidade que é típica da descrição e vamos dizer, da clínica junguiana, a gente lidar com esses aspectos duais. Né? A persona, ao mesmo tempo, nos protege, né, porque a gente não mostra todos os aspectos do nosso ser, a gente elege aqueles que a gente quer mostrar. Né? Então, num certo sentido, a persona nos protege, nos oculta, mas, por outro lado, ela também revela. Né? Ela também é uma escolha. Eu também vou escolhendo o que eu quero revelar. Né? Então, isso tem muito a ver, né? A persona é um arquétipo bastante ligado ao ego, né? Porque a gente escolhe elementos, né, da nossa personalidade que a gente quer mostrar ou não mostrar. Né? A persona dialoga muito com as defesas do nosso ego, racionalizações, né, complexos. Né? Então, aquilo que eu quero convencer o outro de que eu sou. Né? Então, a persona conversa com todos esses aspectos, tem todo esse dinamismo. Né? Outro dia tive uma experiência interessante, assim, estava com uma turma, né,
de alunos, e aí eles começaram ali a falar, não, puxa, essa aula é super legal, isso é bacana, tal, não sei o quê, e começaram a fazer uma série de elogios, né, que é claro, sempre é legal, né, receber elogios, mas aí eu aproveitei e falei para eles, ó, nesse momento é legal você perceber o seguinte, né, você não está elogiando a pessoa do professor, você está elogiando a persona, né, ou seja, há um papel social que eu cumpro aqui, né? Há coisas que eu escolho para trazer para cá e que eu coloco nessa relação com vocês. Né? E é claro que essa escolha é fruto da minha experiência, né? Então eu já sei quais são os aspectos da minha personalidade que agradam os meus alunos, né? Eu já sei como falar, como comunicar, né? Então eu agradeço os elogios, mas eu quero aproveitar, né, a oportunidade de mostrar, olha, é um papel, né? Aí os alunos ficam meio decepcionados, assim, né? E aí a gente vai trabalhando, falar, não é um papel no sentido de que eu estou sendo falso aqui, eu não estou sendo falso, né? Só que não cabe aqui trazer a minha personalidade inteira. Então, na minha personalidade inteira, existem várias questões de relacionamento, existem questões sombrias, questões que eu mesmo ainda estou procurando desenvolver, procurando compreender, né, e que ficam defendidas, né, ficam ocultas, impedidas para a relação social, né, pela persona. Então, assim, o que vocês veem é uma parte de mim, né, mas não é o total de mim, né? Então, é legal a gente ter essa percepção, né, de que a gente revela escondendo. E a gente esconde revelando também, né? São as duas coisas. Né? Agora, o Jung, ele escreve bastante, ele aponta, né, para esse arquétipo, dizendo assim que ele é um arquétipo que, como todos os outros também, implica riscos, né? Porque a gente pode desenvolver uma persona com a qual a gente vai se identificando. E, às vezes, de forma muito presente, né? Então, por exemplo, né, nessa persona do professor, eu tenho que também ficar atento, né? Que, às vezes, eu mudo. Eu não estou mais em sala de aula, mas eu continuo com a persona do professor. Isso não é bom, né? Eu não sou professor de todo mundo. Eu não sou professor, por exemplo, do meu colega com quem eu trabalho. Eu não sou professor dos meus familiares, da minha esposa, da minha filha. Com eles são outras personas, outras ativações, outros papéis. E eu tenho que tomar cuidado, né, para não me identificar com essa persona de tal maneira que eu passe a viver a persona como se a persona fosse a totalidade da minha personalidade. Não é. Né? A totalidade da minha personalidade, ela é um conjunto dinâmico de arquétipos, né, de questões que eu vou atuando, que eu vou trazendo, né, no meu dia a dia, né, em questões que eu vou vivendo e tudo mais. Né? Então, eu tenho que ter essa percepção, né, de que o tempo inteiro, né, a minha comunicação com o outro é através das várias personas, né, e que elas formam um conjunto, né, que apontam para a minha personalidade. Né, mas nenhuma delas é representante integral da minha personalidade. Tudo bem? Então, esse é um arquétipo fundamental, aí, né, um arquétipo da estrutura psíquica, da personalidade, né, que é um arquétipo básico. Né? O outro arquétipo que o Jung aponta como um arquétipo básico da personalidade, ele já é dual na própria definição. Né? Então, não dá para a gente falar do ânimos ou da ânima individualmente. Né? O ideal seria a gente ter bem claramente aí, né, aquele símbolo do Yin e do Yang, né? E talvez tratar um pouco nessa linha, né, como duas energias. Uma energia mais Yang, que é uma energia
para fora, construtora, modificadora, combativa, que tende para a racionalidade, né? Tende para a compreensão, né? E uma energia mais yin, né? Mais feminina, que tende para a recepção, para o acolhimento, para a percepção mais pelo sentimento, mais afetivo e tudo mais. Trabalhar como duas forças, né? Porque se a gente não trabalhar ânimos e ânimas como forças, a gente tende a ter uma compreensão distorcida desse arquétipo, né? Então, o que o Jung diz, né, na teoria é o seguinte, né, que cada um de nós se identifica com ânimos ou ânima, né? Então, como self. Então, cada um de nós tem no self um self feminino, ou uma energia predominantemente feminina, né? Ou masculina, né? Como self, né? Como pessoa, né? E todos nós, sejamos homens ou mulheres, buscamos o oposto disso, né? Então, de cara, assim, quando eu trabalho na graduação, esse é um ponto que eu discuto bastante, né? Mas aqui acho que a gente pode ir direto, né? Para a questão do gênero. Aqui a gente não está falando de gênero, né? Independente da identidade, da identificação de gênero, né? O que a gente vai ter é sempre uma energia predominante, uma energia masculina ou feminina, independente da identidade ali de gênero, né? E aí a gente sempre vai buscar se nosso self se identifica com ânimos, a gente vai buscar a ânima como complemento dessa energia. Se o nosso self se identifica com a ânima, ele vai buscar o ânimos como complemento dessa energia, né? Então a gente está falando, na verdade, de relacionamento com aquilo que é diferente da minha identificação básica, né? É um conjunto de energias muito interessante, que tem a ver com os papéis sexuais, né, com a identidade sexual, né, com a alteridade, né, a minha relação com aquilo que é diferente de mim, mas também no campo da psicologia mais profunda, também tem a ver com energias que eu preciso ativar. Então, independente do meu self ser identificado com ânimos, por exemplo, né, no meu caso, o que eu vou percebendo é que, às vezes, eu preciso buscar mais dessa energia masculina. Às vezes, em alguma situação, eu estou muito identificado com uma energia feminina, né? E eu preciso, então, decidir mais, organizar mais, fazer mais. Outras vezes, eu vou percebendo que a minha energia está muito identificada com ânimos. E aí eu preciso acolher mais, sentir mais, intuir mais, né? Eu preciso ver em cada situação, né, qual é a energia que me complementa, me equilibra, né, como uma forma mesmo de autoconhecimento, né? Basicamente, voltando à teoria do Jung, o que ele diz é isso, né? Às vezes, né, a gente precisa buscar uma energia mais yin, que é uma energia mais profunda, mais tranquila, mais baseada no acolhimento, na compreensão. Lembrando sempre que não estou falando de gênero aqui, mas estou falando de energia, né? E às vezes eu tenho já essa energia em mim, né? Eu já estou identificado, meu self já está identificado com ela, mas às vezes ela se distorce, ela toma uma proporção muito grande que me leva a um estado meio de impossibilidade de ação. Então aí eu preciso buscar o ânimos, né? A energia que me põe para frente, que me faz organizar, pensar, realizar, né? Então eu não gostaria aqui que a gente tivesse essa percepção
masculino e feminino, né? Embora originalmente no Jung, quando a gente vai ler, a gente vai encontrar esse ponto de partida, né? Mas trabalhar principalmente como energia yin e yang, energia masculina ou feminina no sentido de concepção mesmo, né? de ideia, né? Tudo bem? Ficou claro isso, né? Porque como a gente fala aqui de movimento, né? Então é difícil fixar, né? O que é o ânimos, o que é a ânima, né? Isso vai movimentando. Eu acho que, vamos dizer assim, como eu estou falando, né? Primordialmente aqui para psicólogos, né? E como a nossa proposta, né? Dessas discussões é muito focada na clínica, né? Esses arquétipos, eles são uma grande ferramenta de percepção do momento, né, que a pessoa vive ali, né? Então, às vezes, a pessoa está muito ativada nessa energia yang, né? Muito assim, resolve problema, faz, corre, constrói. E aí talvez valesse a pena apontar assim, olha, você tem dentro de você também uma outra energia. Uma energia que é mais reflexiva, né? Uma energia que é mais integrada, não é? Que é mais calma, que é a sua ânima. Então você tem que buscar essa energia para buscar o equilíbrio. Por outro lado, talvez você possa estar lidando ali, né, com uma pessoa que está num momento também assim completamente contrário desse, né? Talvez ela esteja num momento mais contemplativo, ou mais reflexivo, ou mais aguardando, né? E talvez ela precise tomar decisões, ela precise partir, né, para uma ação. Então, ela precisa buscar dentro dela essa forma de agir. E isso vai estar no ânimos, vai estar nesse arquétipo do ânimos. Tá? Tudo bem? Deu para entender essa distinção? Ou tem alguma dúvida aqui? Ficou bem claro. Né? E aí, assim, quando a gente percebe essa diferença, aí a gente vai entender os símbolos. Se a gente não perceber essa diferença, a gente vai entender os símbolos de uma forma meio machista, ou, né, um termo que está em moda agora, que é misógino, né? Então, de atribuir determinadas qualidades ao homem ou à mulher, né, e associar essas qualidades a papéis sociais do feminino e do masculino. Mas não é isso, né? A gente está falando aqui o tempo todo de energia. Né? Então, veja, ó, os arquétipos do ânimos, vocês vão ver aí que tem uma graduação, né, nessas figuras. Desde figuras mais inteiras, como o rei, né, como essas figuras mais equilibradas, mais pé no chão, tal, que é o masculino que decide, que é racional, né, que é equilibrado. Tá? Lembra que a gente está falando de energia, né? Não de papéis sociais, tem que separar. Né? Mas o ânimos, ele não está sempre nesse papel integrado, o papel do príncipe, o papel do rei, né? O papel daquele que decide com sabedoria. Né? Às vezes, ele vai se desintegrar, ele vai trazer aspectos misturados com aspectos sombrios. E aí a gente começa a falar de outros símbolos, do ladrão, do pirata, do bobo da corte, do lobo mau, do bêbado, do mendigo, do palhaço, não no sentido do humor, né? Não no sentido da alegria do palhaço, né? Mas no sentido desse palhaço, bem dessa figura triste, né? Ali é meio abandonada e tudo mais. Né? Então você tem um ânimos mais integrado e um ânimos menos integrado. Né? Mas você fala, por que essa distinção? Porque essa distinção nos ajuda na prática da interpretação dos sonhos, por exemplo. Né? É uma coisa bem interessante que o Jung fala, que é o seguinte: sonhei que um homem me perseguia, ou sonhei
que eu entrei num lugar e lá tinha um homem. Então, a primeira coisa que você vai ter que distinguir é o seguinte: quem é o sonhador? Se o sonhador for um homem, sonhar com uma figura masculina é um sonho ligado ao próprio self, a própria energia organizadora, né, com a qual ele está identificado. Tá? Se a sonhadora está identificada com a energia feminina, é uma mulher, né? Se ela encontra um homem, aí ela está sonhando com ânimos. Tá? Ou seja, é um sonho sobre relacionamento. Tá bom? Se uma mulher, por exemplo, né, sonha que encontrou uma mulher ou foi perseguida por uma mulher, aí você vai falar, bom, essa mulher que aparece no sonho está ligada ao self, né, se for um aspecto mais integrado, ou à sombra, né, se essa mulher for algo que persegue, algo que está ligado ao medo e tudo mais. Tá? Com o homem é a mesma coisa. Tá? Agora, quando sonha com o contrário, então, uma mulher que sonha que está sendo perseguida por um homem, ou que encontra um mendigo, ou alguém um ladrão que a persegue e tal, né? Está sonhando aí com um ânimos que precisa ser trabalhado, porque não está integrado. Se ela sonha ao contrário, né, com uma figura feminina, tal, aí ela está sonhando com a sombra. Uma figura feminina que a persegue, tal, ela está sonhando com a sombra. Então aqui eu estou fazendo uma descrição, né, uma espécie de chave interpretativa desses símbolos, dessas imagens que aparecem no sonho. Né? Então, assim, se a personalidade é feminina e sonha também com uma personalidade feminina, aí esse sonho tem a ver com o self, se essa figura que aparece no sonho é uma figura mais integrada, mais construtiva, que vem para dar um conselho, ou tem um caráter de sabedoria, tal, então é uma manifestação do self. Se essa figura que aparece no sonho de uma mulher, por exemplo, né? É algo que está desintegrado, é uma feiticeira, é algo que dá medo, é algo que a persegue e tal, aí é um sonho da sombra. Está sonhando com a sombra, que é um arquétipo que a gente ainda vai falar. Com o homem é a mesma coisa. Né? Se ele sonha com uma figura masculina que representa algo que ele busca, representa um homem sábio, um aspecto integrado, esse é um sonho sélfico. Né? Agora, se ele sonha com um homem que o persegue, ou se ele sonha com um mendigo, ou com alguma figura, um ladrão, alguma coisa que o amedronta, tal, esse é um sonho com a sombra. Tá? Isso considerando que o sonhador sonha com figuras que representam a mesma energia com a qual ele se identifica. Tá? Agora, quando são energias contrárias, né? Então, uma mulher, por exemplo, que sonha com um homem, aí esse sonho vai ser sempre do ânimos, sempre um sonho de relacionamento. Se esse homem que aparece está integrado, vem para dar um conselho, vem para ajudar em alguma coisa, é essa energia complementar, né, que ela está precisando ativar, ou que ela pode ativar, ou que ela está ativando na vida dela. Tá? Se esse homem aparece como algo que a persegue, algo que pode fazer mal, etc., é o ânimos também, mas é um ânimos que precisa ser integrado. Ser integrado significa que essa mulher precisa olhar para essa energia masculina, né, descobrir como transformá-la em algo positivo, em algo a seu favor, porque nesse momento aparece no sonho como algo que a persegue. Tá? Mesma coisa quando o sonhador é um homem, né? Se ele sonha com um personagem feminino, esse sonho é um sonho com o arquétipo da ânima, né? E se essa mulher aparece para dar um conselho, para acalmá-lo, para ser uma parceira, tal,
é um aspecto integrado da ânima, né, que vai apontar que ele pode contar com esse seu lado feminino, né, e que ele precisa e pode contar com esse lado. Se essa mulher, por outro lado, aparece num papel, né, deixa eu colocar aqui os símbolos do feminino aqui, né, se ela aparece como a bruxa, ou como a Eva, ou como Lilith, né, um demônio feminino que o persegue e tal, continua sendo um sonho com a ânima, porém, né, vai estar indicando que ele precisa integrar esse lado feminino. Esse lado feminino ele está lidando de uma maneira ameaçadora e tudo mais. Tá bom? Comentários aí sobre a ânima? Alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer? Tranquilo? Podemos ir em frente? Sim. Então, tá bom. Então, eu quero falar ainda de 2 arquétipos, rapidinho, né? Esse é o arquétipo da sombra. A sombra é aquilo que reúne, né, os nossos conteúdos mais ameaçadores, nossos medos, nossas inseguranças, né? A parte de nós que não tem sentido, né, que frente à qual a gente se desestrutura, né? A sombra são conteúdos mais profundos do inconsciente, não tem como trazer para o consciente, então não é um bom trabalho tentar entender a sombra, né? Porque se a gente joga uma luz racional sobre a sombra, ela foge, né? Como um quarto escuro que eu tento iluminar com uma lanterna, não vai dar certo, né? O ponto que eu foco vem a luz, mas há outros pontos que ficam no escuro. Então, na verdade, com esse arquétipo, eu não tenho que entender, eu tenho que integrar, aceitar, saber que há partes de mim sobre as quais eu não tenho controle, saber que há partes de mim sombrias, partes de mim que têm medo, partes de mim que não estão integradas, partes de mim que eu desconheço. Isso é natural em mim e isso é necessário para que eu possa crescer, né? Compreender isso é necessário para que eu possa crescer. Senão, eu vou estar sempre meio que identificado com a persona, né? Só com os aspectos bons, só com aquilo que a sociedade aceita como positivo, né? E eu não tenho como crescer dessa maneira, né? A gente tem uma ponte aqui muito importante com o Winnicott, né? Com a questão do falso self e do verdadeiro self, né? Não tem como eu chegar ao verdadeiro self, portanto, ser criativo, né? Ser original, né? Ter uma sensação, né? de plenitude, se eu não olhar para esses conteúdos. Se eu ficar imaginando que eu sou só bom, que eu sou só competente, que eu não tenho medo de nada, que tudo que eu faço está ok, está certo, não dá, eu não consigo ser completo assim, né? Então, a sombra tem muito a ver com a minha autoestima, tem muito a ver com a forma como eu me vejo, e tem muito a ver com as possibilidades que eu tenho de me realizar, de ser por inteiro, né, de me conhecer, né? Embora ela seja muito desafiadora, assim, é muito difícil, né? Eu não sei por que ele faz, ele foge da apresentação e vai para um outro lugar. Não sei, vamos ver aqui. Voltou, né? Tá bom. Então, assim, integrar a sombra é um trabalho da terapia. E é o principal trabalho da terapia. E aí também, né, a gente vai parar aqui na sombra, né, e depois não se preocupem porque esses arquétipos eles vão voltar e a gente vai se referenciar a eles novamente, né? Mas na terapia a gente segue exatamente esse caminho. Uma boa parte inicial da terapia a gente trabalha a persona,
ou seja, como o paciente chega, como é que ele se apresenta, né? Como é que são os relacionamentos dele, como é que ele se apresenta para o outro, para o social, né? Então, ele traz, mesmo quando ele apresenta os problemas, né? Ele apresenta sobre a perspectiva da persona. Então, ele apresenta as questões que ele quer trabalhar também sob o ponto de vista do que é possível apresentar naquele momento. É o que a gente chama, né, o Jung chama esse momento de confissão. Né? Embora haja uma confissão ali, que pode revelar conteúdos talvez próximos aí da sombra, tem que lembrar assim, que esse momento inicial da terapia é um momento da persona. Né? Então, a pessoa pode até confessar, mas há uma seleção ali do que ela confessa, do que ela apresenta. Depois, num segundo momento, a pessoa começa a falar dos seus relacionamentos. E aí a gente vai trabalhar ânimos e ânima. Né? Esses conteúdos de relacionamento, essas forças integradoras, né? Que já começam a ter ali uma proximidade com a sombra, né? Na medida em que elas se apresentam em aspectos mais integrados e menos integrados. Né? E o mais difícil de chegar, né, que depende um pouco da caminhada, da evolução da terapia, são os conteúdos sombrios. E por que eles são mais difíceis de chegar? Porque eles são os mais profundamente inconscientes. Então, é difícil, né, chegar a eles. Né? É muito comum nas terapias a gente conseguir chegar, passar um pouco da persona, chegar um pouco nas relações, aí nas relações a sombra aparece ali um pouquinho, mas chegar realmente na sombra exige um processo terapêutico um pouco mais longo, né? Porque é difícil para a gente sabe que tem, né? Então isso no racional, né? A gente compreende que a gente tem esses conteúdos, mas conseguir olhar para eles e conseguir principalmente aceitá-los, integrá-los, né? Porque não é uma questão racional, né? Consciente. Né? No consciente a gente chega até esse ponto. Não, eu sei que eu tenho conteúdos que eu preciso trabalhar. Até aí a gente chega. Né? Agora, conseguir trabalhar com eles é uma outra questão. Né? Então, aqui a gente tem várias manifestações, aí, arquétipos, símbolos, né, da sombra, e que aparecem assim na cultura, né, nas nossas relações de várias maneiras, né? E, finalmente, o self, né, o quarto arquétipo. Né? Então, esses quatro arquétipos, né, persona, a dupla ânimos e ânima, a sombra e o self, são os quatro arquétipos da personalidade. E a gente vai trabalhar sempre com esses arquétipos. Pouco a pouco a gente vai trazendo esses arquétipos, né, nos assuntos que a gente vai tratar. Né? Então, na próxima semana, né, a gente vai tratar, então, da questão da autenticidade, da fala autêntica, e aí a gente vai trazer de novo esses arquétipos, vai de novo fazer uma leitura, né, cultural, né, uma leitura da nossa cultura, utilizando e dialogando com esses arquétipos. E no último encontro, aí a gente vai entrar bem profundamente, né, no processo de individuação, né, analisando um conto de fadas para adultos, que é A Toalha Mágica. Tudo bem? Então, eu compartilhei com vocês essas duas apresentações, né, aquela primeira, em que eu estava seguindo aí as diferenças entre Jung e Freud. Então, tem muita coisa que a gente foi falando também nessa segunda apresentação, que está lá na primeira. Então, assim, convido vocês a lerem as apresentações, né, a estudarem e tal. Se tiverem dúvidas, podem, né, perguntar, colocar lá no grupo, né, e aí, à medida que eu vou acessando, eu vou respondendo. Ou podem tomar notas e trazer para o nosso próximo encontro. Né? Então, para a gente encerrar, queria ouvir de vocês aí como é que foi a experiência, né? Ou se tem alguma dúvida, querem perguntar.
para a gente ir encerrando o encontro de hoje. O que vocês acharam? Queria um feedback aí de vocês. Muito bom, professor. Agradeço a aula e muito claro, muito esclarecedor. Foi muito tranquilo o ritmo que o senhor determinou e tudo mais. Eu agradeço e que possamos semana que vem estar de novo aprofundando mais. Tá bom, Rafael. Eu que agradeço aí a presença. A gente tem 2 horas, tal, então é muito conteúdo, né? Então, aí depende um pouco de eu ir percebendo também o quanto vocês compartilham desse conteúdo, né? O quanto ele é tranquilo para vocês. E à medida que eu também vou conhecendo vocês, aí eu também vou mergulhando aí em águas mais profundas, né? Então, por isso é muito importante o feedback de vocês, né? Ou hoje aqui ou depois pelo WhatsApp, né? Mas eu queria ouvir também dos demais, como é que se sentiram. Foi bem tranquilo, professor. Sinceramente, assim, aproxima a gente, né? Que o Jung, ele tem essa coisa mística, né? E aí, se aproximar, né, da teoria dele é algo bem legal. E foi muito claro essa aula, né? Então, eu gostei bastante. Tá bom, obrigado, viu, Mariana? Nada. Quem mais? Eu queria dizer que também gostei muito. Acho que o ritmo da aula está ótimo. Dá para a gente ir avançando bem. É a Renata que está falando, né? É a Renata, Tá bom, Renata. Então, eu agradeço. Eu não sou psicóloga, Ah, mas então, para mim, é importante ter essa clareza que você conseguiu dar, né? tá bom. Então, eu agradeço e vamos avançando, né? Semana que Então, tá bom. A semana que vem, a próxima, a gente vai entrar em relações mais culturais, tal, né? E eu vou estar sempre fazendo essa ponte, né, com a prática clínica, mas talvez fique mais interessante para você também, tá bom? Quem mais? Eu agradeço também, professor. Estou ansiosa pela próxima. Que bom. E é uma experiência legal nesse ambiente, assim, também online, é a primeira vez, então acho que a próxima vai ser assim, mais rica ainda. Bem interessante. Espero que sim. Obrigado, viu, Fabiana? Quem mais? A Ivani ainda está sem microfone. Depois você me manda, gostou, né? Depois você me manda no WhatsApp seu comentário. Tá bom? Lá tem microfone. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Tchau. Tá bom, obrigado, viu, gente? Até semana que vem, então. até quinta. Obrigada. Nada, tchau, tchau.